Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de algoritmos aqui na Code Academy. Eu sou Yuri Medeiros e juntos vamos aprender C++. Todo esse curso foi baseado na ementa oficial do curso na UFJF. Então o objetivo aqui é oferecer para você aquele reforço para você gabaritar na disciplina. Vamos juntos? Para a gente executar os nossos códigos, eu vou sempre utilizar aqui o Online GBD, tá bom? Onde a gente pode fazer tudo isso online sem ter que instalar nada, viu? Ó, onlinegbd.com/online_c++_compiler. Beleza? Eu já estou aqui então com a primeira tela do C++. Nessa tela a gente tem o include IOStream. A gente tem a função principal. Tudo que a gente for programar vai ser sempre dentro dessas chaves. Eu já estou aqui com o cout, né, para mostrar um texto na tela. Eu vou te explicar as funções com muita calma. E esse return zero também é um padrão que vai sempre finalizar ali o programa e dizer que terminou com sucesso. Uma outra coisa que a gente pode colocar também é uma diretiva aqui em cima, que é using namespace std. Se a gente colocar isso, a gente não vai precisar ficar usando std toda hora, é até mais fácil, tá? Então, ó, primeira dica aí, use ali a diretiva using namespace std para a gente ter que ficar usando std dois pontos toda hora, que vai ficar chato ficar usando isso. Reza a lenda que quando a gente está aprendendo uma linguagem nova, se a gente executa o texto Olá Mundo, Hello World, a gente tem sorte no aprendizado. Então a primeira coisa que eu quero executar com você aqui é um texto na tela escrito Olá Mundo. Vamos lá? Ó, então a gente tem um cout. Eu coloco aqui duas setas para a esquerda e coloco o meu texto sempre entre aspas duplas, tá bom? E é claro, você não vai esquecer o ponto e vírgula sempre no final do que a gente for programar aqui no C++. Vou clicar aqui em executar. E olha aqui o nosso input. Olá, mundo. Funcionou. Nessa aula a gente vai tratar sobre variáveis e tipos de dados e constantes. Mas o que é uma variável, hein? Bom, uma variável, imagine que é uma caixa na memória que guarda um valor. Essa caixa ela tem que ter um tipo do valor que ela está guardando. Vamos supor, quero guardar a idade de alguém. Idade é um número com um ponto ou sem ponto? Idade é um número inteiro, né? Então é sem ponto. Então vai ser do tipo int. Vou te mostrar todos os tipos, tá? Calma aí. Int idade recebe 30, ponto e vírgula. Então eu criei a variável idade que recebe... Ué, mas esse aqui é o sinal de igual. Por que você está falando recebe? Na programação, o sinal de igual significa recebe, é o sinal de atribuição. Quer dizer que idade está recebendo o valor 30. Idade agora, a variável idade, tem o valor 30. E a variável idade é do tipo inteira, tá bom? Agora, isso aqui é uma variável. Sim. O que seria fazer uma constante? Já vou te ensinar as duas coisas, uma coladinha na outra. Para tornar isso aqui constante, vamos supor, às vezes eu vou fazer alguma operação lá, que eu vou usar trigonometria, em alguma coisa de engenharia civil, vamos pensar assim. E aí eu teria que usar o valor de π. O valor de π é um número com ponto ou sem ponto? É um número com ponto, né? Então float a gente usa para representar os números com ponto. Vou colocar aqui π recebe 3,14. Ok, ponto e vírgula. 3,14 e colocar ali nosso ponto e vírgula sempre no final. O valor de π, ele muda? Não, né? É sempre esse valor. Então pode ser que eu tenha que chamar esse valor várias vezes ao longo do meu programa e vai ser sempre o mesmo valor. E eu não posso correr o risco desse valor ser alterado, porque isso seria incorreto. Né? O valor de π é 3,14. Tem outros números depois, mas resumindo, é 3,14. Então, existem algumas dessas caixas, né, das variáveis, que a gente não quer alterar o valor delas nunca. Essas caixas que não podem ser alteradas são chamadas de constantes. E aí a gente representa uma constante só escrevendo const aqui na frente, ó, const. Simples assim. Então quer dizer que a partir de agora eu não posso alterar o valor de π. Vamos fazer um exercício rápido aqui, ó. Vamos supor que aqui em cima a gente criou a variável idade, correto? A pessoa fez aniversário. Então agora a idade dela vai ser igual a 31. Vamos executar isso e vamos ver na tela, ó, cout idade. 31, tá vendo? Eu consegui alterar o valor da caixinha ali, idade. Eu conseguiria fazer isso com π? Será? Vou colocar aqui que agora π
é igual a 3,18. Por quê? Porque eu quero. Cout, vamos mostrar o valor de π. Opa, deu erro. Por quê? O valor de π ele não pode ser alterado, porque é uma constante. Uma vez que eu coloquei 3,14, é 3,14 e pronto. Eu nunca mais posso alterar isso aqui. Para alterar, eu teria que declarar de novo. Eu poderia alterar aqui, ó, na hora que eu estou declarando a variável. Ou seja, eu meio que construiria ela de novo. Agora, uma vez que eu construir com o valor 3,14, eu não posso mais alterar isso aqui. Porque é uma constante. Beleza. Visto a diferença entre variáveis e constantes, tem até uma outra forma de a gente declarar uma constante. Por exemplo, eu posso vir aqui em cima e colocar assim, ó, hashtag define tamanho 10. E aí, quando eu chamar tamanho, vai ter o valor 10. Quer ver, ó? Cout. Normalmente, e fica uma dica para você aí, a gente sempre representa constantes com valores maiúsculos. Vamos exibir aqui, ó, Cout tamanho, ó lá, valor 10, tá vendo? Muito bom. Nós tínhamos falado aí indiretamente sobre os tipos de dados que uma variável, né, uma caixa pode ter. Eu quero te mostrar uma tabela agora com todos eles. Olha aí na tela. A gente tem o tipo int. O que essa caixa armazena? Armazena números inteiros, por exemplo, 10, menos 5. Uso comum para representar a idade de alguém, quantidade de algum produto. A gente tem também variáveis do tipo float, ou ponto flutuante, que são números decimais. Por exemplo, 3,14. Uso comum para representar a altura, para representar o preço de algum produto. A gente tem o double, que é como se fosse o float com mais casas decimais, tá? Então, quando você for representar um número muito grande, normalmente você vai usar o double em vez do float, mas o double também representa números com ponto flutuante, tá? Então, exemplo ali, a gente pode pegar o próprio π e expandir. 3,14, 159,2. Normalmente, esse tipo double é usado em cálculos financeiros. A gente tem também o tipo char, que representa um caractere. Letras, símbolos, exemplo ali, ó, A. A gente tem variáveis do tipo bool, do tipo booleano. Essa variável só pode ter dois valores, ou é verdadeira ou é falsa, tá? Aí no caso a gente escreve em inglês e tudo minúsculo, true ou false. A gente vai ver ao longo do curso. O uso comum é para tomar decisões. Para a gente declarar uma variável, agora falando especificamente disso, a gente sempre vai colocar o tipo do dado, seguido pelo nome. E a gente pode ou não atribuir algum valor inicial, tá? Então vamos lá. Vou declarar aqui algumas variáveis para vocês verem como é que funciona. Int idade, float altura, char letra, bool aprovado. Idade. Idade pode receber ali, ó, 30. Altura pode receber 1,65. Letra pode receber o caractere C, de Codi. Bool aprovado recebe true. Beleza? Então aqui a gente declarou uma variável inteira, uma variável de ponto flutuante, um char, né, um caractere, e uma variável booleana. A gente também pode declarar várias variáveis juntas. Ficaria algo assim, ó. Colocar do tipo inteiro. Int A, B e C. Ok? Ao criar variáveis, a gente tem que tomar certos cuidados. Existem algumas palavras que a gente não pode utilizar, e sempre que essas palavras forem utilizadas, elas vão ficar numa cor diferente, você vai conseguir notar. Às vezes você vai usar alguma palavra reservada da linguagem que você não poderia usar, mas o programa vai te avisar. O que você precisa lembrar é que você não pode começar uma variável com número. Então, por exemplo, ó, eu quero criar a variável 1 idade. Eu não posso fazer isso. Mas eu posso colocar a idade 1. O número pode vir no final, mas não no começo. Então, ao criar uma variável, cuidado com o nome, porque não pode começar com número, mas pode finalizar com número, começar não. E a gente também não pode usar caracteres especiais aqui no meio, por exemplo, eu quero usar uma barra aqui, não posso, tá? Então mantenha sempre letras, sempre começando com letra, pode finalizar com número, mas letras. Eu posso fazer assim, ó, idade espaço 1? Não. Se eu quiser representar, por exemplo, eu estou num sistema onde eu tenho várias idades, aí eu vou representar a idade 3. Eu tenho que colocar um underline, idade underline 3. Aí eu consigo, beleza? Mas se deixar esse espaço aqui eu também não posso. Beleza.
Agora vamos falar da entrada de dados. Às vezes a gente vai querer receber do usuário algum valor. Então eu vou colocar ali, ó, int valor, ponto e vírgula, e vou colocar cin e vou colocar ali, ó, valor. Ou seja, eu criei a variável chamada valor, que começou, né, sem nenhuma atribuição, não coloquei nenhum valor inicial ali, e eu vou ler do teclado esse valor usando cin, in de entrar. Então olha aqui, ó. Vou colocar ali 100. Ué, não mostrou nada? Ué, você não mandou mostrar? A gente pode usar o cout para mostrar. Ah, então peraí. O in é para entrar, o out é para sair? Isso aí. O out, você vê que a setinha é diferente, ó. O cin, a seta para a direita, o cout, a seta para a esquerda. Vamos de novo. 100. Ó, 100, tá vendo? Eu escrevi 100 aqui, depois ele falou o valor que eu digitei. Vamos colocar assim, ó. O valor digitado foi 2 pontos, espaço, valor. O valor digitado foi 100. Tá vendo? Então a gente usa o cin para capturar o valor e o cout para mostrar qualquer valor, não só os que foram capturados. Qualquer coisa eu consigo mostrar usando o cout. Foi até onde a gente começou esse curso, né? Ah, Yuri, eu consigo capturar dois valores ao mesmo tempo? Sim, é possível. Eu posso colocar aqui, ó, A, B. E depois colocar lá cin, capture A, capture B. Isso funciona, tá? Lembre-se sempre que o cin, a seta aponta para a direita, e o cout, a seta aponta para a esquerda. E a gente pode sempre juntar texto com valor de variável. Vamos fazer um exemplo completo aqui, ó. Vou pegar um código maior para te mostrar. Ó, nesse código aqui, eu tenho string nome, int idade, float altura. Ué, mas o que é uma string? A gente vai ver isso com mais detalhes, mas é um texto, tá? Const float p vale 3.14. Eu vou usar um cout para exibir o texto escrito. Digite seu nome, porque você viu que a gente estava digitando ali no nada, né? Tem que ter um textinho para orientar onde esse usuário vai digitar alguma coisa. Vou usar um textinho, então. Digite seu nome, vou ler esse texto aqui na variável nome. Digite sua idade, vou ler o texto na variável idade. Digite sua altura, vou ler esse texto na variável altura. Depois eu vou mostrar nome. Ó, você vê que a gente usou um cout. Coloquei um textinho nome. Coloquei mais duas setinhas, nome. Mais duas setinhas, endline. Isso aqui é para pular linha. Ó, cout, idade. Esse texto aqui, você vê que por que isso é um texto? Porque está entre aspas duplas. E por que isso aqui não é um texto? Porque isso aqui tem só o valor da variável. Aqui eu estou chamando pela variável para exibir o valor dela. Beleza? Texto altura, 2 pontos. E aqui eu vou exibir o valor da altura. Valor de π, 2 pontos. Vou exibir o valor de π aqui. Vamos executar isso aqui. Seu nome. Meu nome é Luiz. Qual que é a sua idade? Eu tenho 39. Qual que é a sua altura? Eu tenho 1,68. Então, ó, nome Luiz, idade 39, altura 1,68, valor de π 3,14. Tudo certo? Então, nessa aula era tudo isso, só tudo isso que eu queria te mostrar, são muitos conceitos novos, mas fique tranquilo que fazendo exercício você vai absorver todos eles. Nos vemos então na nossa próxima aula. Até lá!